bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Eu abro essa edição falando da Receita Federal, que liberou hoje as consultas ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. O pagamento deve ser feito no dia 31 de maio a 3.400.000 contribuintes e as restituições somam 6 bilhões de reais. Segundo a Receita, esse é o maior lote já pago, tanto em valor quanto em quantidade de pessoas. E olha, no destaque internacional, uma passeata marcou ontem em Minneapolis o primeiro aniversário da morte de George Floyd. O assassinato do homem negro por um policial branco gerou comoção em todo o mundo e também levou à condenação do agente. Familiares de George Floyd e cidadãos de Minneapolis organizaram uma passeata no domingo para marcar o primeiro aniversário da morte do afro-americano por um policial branco. O fato desencadeou protestos históricos contra a injustiça racial nos Estados Unidos. Quase 1.500 manifestantes ouviram discursos e se uniram aos integrantes da família de Floyd e de outras pessoas que morreram em ações da polícia. Tuesday will be a year. Terça-feira fará um ano. Foi um ano longo, doloroso, tem sido muito frustrante. It has been a painful year. It has been very frustrating. Floyd, de 46 anos, foi assassinado em 25 de maio de 2020 pelo agente Derek Chauvin, que se ajoelhou sobre o pescoço da vítima por mais de 9 minutos. O agora ex-policial, condenado por um júri por assassinato e homicídio culposo, receberá a sentença em 25 de junho. Condenar Chauvin não é suficiente, precisamos de legislação federal. A frustração aumentou em Minneapolis com a crescente violência. A revolta com o aumento da taxa de homicídios e outros atos de violência com armas de fogo resultou na formação de patrulhas de cidadãos. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, planeja adicionar 200 agentes às escassas unidades de polícia da cidade e pediu mais ajuda de agências de segurança externa. Ele apoia os esforços da comunidade, incluindo as patrulhas de cidadãos. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A semana está só começando e a segunda-feira já começou bem gelada aqui em São Paulo. Vamos ver agora como ficam as temperaturas hoje em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, a atuação de uma massa de ar frio de origem polar deixa as temperaturas mais baixas em todo o centro-sul do país. O dia pode começar com um intenso nevoeiro, principalmente na região de Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. A chuva ainda acontece a qualquer hora, principalmente em áreas do interior de Mato Grosso, em Rondônia, no sul do Amazonas e também no estado do Acre, onde há alerta para temporais. Com o avanço da frente fria, as temperaturas também ficam mais baixas e chove a qualquer hora em grande parte do Rio de Janeiro, inclusive na capital, na zona da Mata de Minas e também no Triângulo Mineiro. Na região da Grande Belo Horizonte, em Goiás e no Distrito Federal, deve chover apenas entre a tarde e a noite. O tempo vai continuar firme e sem chuva em grande parte do Espírito Santo, no norte mineiro e entre a capital Palmas, Teresina e em grande parte do interior do Nordeste. Em várias capitais da costa leste, norte e nordestino, deve chover apenas entre a tarde e a noite de forma passageira. Nas demais áreas do país, as pancadas serão isoladas no fim do dia. Em Curitiba, o dia começa com apenas 6 graus e a mínima é de 10 graus em Florianópolis e também na região de Porto Alegre. A máxima não passa dos 23 graus na capital paulista, faz 17 graus à tarde na região de Curitiba e 23 graus em Campo Grande. E uma última informação, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um novo teste para detectar a Covid-19. O exame é feito em amostras de urina dos pacientes e promete ser mais rápido e menos invasivo que os outros. Vamos ver?
O exame é do tipo sorológico, ou seja, identifica a presença de anticorpos da Covid-19 no organismo do paciente, o que indica se a pessoa teve contato com o vírus. Mas a novidade é que o trabalho é feito a partir de amostras de urina, como já acontece com outras doenças. A ideia surgiu porque, apesar de não ser muito estudado, não ser difundido, existem alguns poucos relatos na literatura em que existe a presença de anticorpos para outros parasitos, para outras doenças, na urina de pacientes. Então, eu transpus, essa informação que estava presente na literatura, salientando que também é muito pouco difundida, e a gente transpôs, então, para a doença, para o Covid-19. Os primeiros resultados dos testes mostram que o método tem alta precisão. Ao todo foram analisadas 240 amostras de urina de 150 pacientes. E a sensibilidade para descobrir o vírus foi de 94%. O índice de acerto nos testes foi de 100%. A gente encontrou dados de sensibilidade e especificidade muito parecidos ao teste sorológico quando ele foi realizado em paralelo. E a sensibilidade e especificidade similar também aos testes diagnósticos que estão disponíveis no mercado. Os pesquisadores afirmam que o novo método tem algumas vantagens em relação aos outros testes que estão disponíveis no mercado, o de sangue e o RT-PCR, que é feito por via nasal. A primeira vantagem do teste feito a partir de amostras de urina é que ele é menos invasivo, agride menos o organismo e, por não precisar de agulhas, seringas ou equipamentos sofisticados, acaba sendo mais barato. Tudo isso com rapidez. Em média, o resultado demora 4 horas para sair. É um teste que sairia mais barato devido a não precisar de um flebotomista, não precisar utilizar agulha, não precisar utilizar esse material de coleta. E uma outra vantagem também é que a gente consegue coletar essa amostra em qualquer horário do dia e mantê-la em temperatura ambiente por diversos dias. Isso também facilitaria a obtenção de amostras de regiões mais remotas, onde às vezes não tem um flebotomista, onde às vezes você não consegue coletar amostras de sangue e processá-las. Então, seria uma outra vantagem, principalmente para estudos epidemiológicos. O anúncio do novo teste foi feito nessa semana pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas a patente do exame já havia sido registrada no fim de abril. A universidade agora está negociando com alguns laboratórios para que o teste seja comercializado no país. Antes disso acontecer, ainda há necessidade da aprovação da Anvisa. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando que os brechós e as vendas de usados na internet aumentaram durante a pandemia. Você não pode perder, é daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais!